Vamos continuar a nossa conversa sobre histerectomia? No vídeo anterior eu contei como eu descobri um cisto, como ele cresceu e como eu cheguei a uma decisão de fazer uma histerectomia. Mas hoje eu quero contar para você uma parte que para mim foi ainda mais marcante. Eu achei que a parte mais difícil seria a cirurgia, mas eu estava completamente enganada. A cirurgia, ela demorou apenas umas horas. O que demorou muito mais foi entender tudo o que eu estava sentindo depois que a cirurgia acabou. Eu lembro exatamente do momento em que eu pensei: eu não tenho mais útero? E aquela frase, ela me desmontou. Então hoje eu quero contar para você como foi o dia da cirurgia, como foi a minha recuperação e principalmente falar sobre uma parte que quase ninguém comenta, que é o impacto emocional de passar por uma histerectomia. Porque esse tipo de cirurgia não acontece apenas no nosso corpo, ela também mexe com a nossa mente. Ai, deixa eu respirar fundo. Antes da cirurgia, é claro que eu estava com medo, e eu acho que isso é completamente normal, é totalmente válido. É muito, é muito difícil alguém entrar em um centro cirúrgico sem sentir nenhum tipo de ansiedade, porque afinal é uma cirurgia, é o nosso corpo, é uma situação desconhecida, mas teve uma coisa que fez toda a diferença para mim: a confiança e o suporte que eu recebi da minha médica. No dia da cirurgia, eu cheguei ao hospital por volta de umas 10 da manhã. A cirurgia estava agendada para as 11h30. 11 horas, 11h30, agora não me lembro exatamente. A partir dali, começou toda uma preparação. Eu fui levada para um quarto, a enfermeira mediu minha pressão, fez teste de gravidez. Gente, eu fiz tanto teste de gravidez no decorrer disso tudo. Eu tomei alguns medicamentos para evitar coagulação, tomei Tilenol. E logo em seguida, a minha médica apareceu para saber se estava tudo bem, se eu tinha alguma pergunta para fazer para ela antes do procedimento. E, gente, de novo, eu vou te contar, eu lembro da tranquilidade que ela me transmitia. E é incrível como um profissional que olha nos nossos olhos e passa segurança consegue diminuir um pouco desse medo, dessa ansiedade que a gente tem. Em seguida, eu fui para a sala de cirurgia, onde o procedimento demorou em torno de umas 2 horas. Como eu havia mencionado, o procedimento se chama laparoscopia, tá? E foram feitas 5 incisões na minha barriga, conforme eu vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês. Essas 5 incisões são incisões pequenas, tá? Não são, parecem grandes, mas são pequenas, contando com o umbigo, então são 5 incisões. Quando tudo terminou, eu fui levada para a sala de recuperação. E quando eu acordei, a equipe começou a avaliar os meus sinais vitais, verificar se estava tudo bem, né, por causa da anestesia. E algumas horas depois, eu já estava liberada para voltar para casa. Vale te contar que esse tipo de cirurgia aqui, eles te mandam para casa no mesmo dia, mas pode ser que haja casos que requerem mais tempo de observação, mas não foi o meu caso. Cada caso é um caso, né? Eu cheguei em casa por volta de umas 8 horas da noite, mas eu me lembro, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei em casa: agora começa uma outra etapa. A cirurgia tinha acabado, mas a recuperação, ela estava só começando. E olhando para trás, eu posso dizer que eu fui muito abençoada, essa é a verdade. A minha recuperação física, ela foi muito tranquila. Mas também eu preciso ser honesta. Eu não tinha ninguém cuidando de mim. Não o tempo todo, né. O meu marido, por exemplo, ele continuou trabalhando normalmente. O meu filho, ele ia para a escola. Então, antes da cirurgia, o que que eu fiz? Eu sabia que isso ia acontecer,
Então eu deixei tudo organizado para facilitar para mim naqueles primeiros dias. Eu preparei comida suficiente para uma semana, eu deixei frutas cortadas na geladeira, eu separei alguns livros que eu queria ler há muito tempo e nunca conseguia. Eu deixei sachês de chá no meu quarto e todas as manhãs o meu marido enchia uma garrafa térmica com água quente e ele sempre deixava no meu quarto. Os 2 primeiros dias foram praticamente assim. Eu fiquei deitada na maior parte do tempo, mas eu andava pelo quarto de vez em quando porque não podia ficar deitada o tempo todo, né? E eu apenas evitava subir e descer a escada, porque, enfim, eu moro no segundo, moro não, o meu quarto é no segundo andar, então eu não podia ficar descendo e subindo escada. Gente, eu li bastante livros, eu assisti filmes, eu descansei, tomei chá. E eu vou confessar uma coisa, aquele chá, ele virou um abraço para mim. Não era apenas uma bebida quente, sabe? Ele era conforto, significava conforto. Era uma forma de cuidar de mim naquele momento. E uma amiga, muito querida por sinal, ela veio aqui em casa trazer uma vasilha de sopa. E eu vou confessar para vocês, talvez ela nunca imagine o quanto aquele gesto dela ficou cravado no meu coração, porque quando estamos vulneráveis, pequenos gestos parecem gigantescos. E principalmente no meu caso, que eu estava sem ninguém da família por perto para me dar alguma assistência. Quando eu falo alguém da família, é tipo a minha mãe, a minha irmã, sabe? É isso que eu quero dizer. Então eu não tinha essas pessoas para me dar assistência. E algo que me incomodou um pouco foi uma irritação que eu senti na garganta, uma irritação muito chata por causa do tubo, né, que eles utilizaram por causa da anestesia geral. Então eu fiquei com dor de garganta por cerca de uns 3 dias. Eu também senti algumas dores nas costas, mas assim, na verdade não era bem dor, foi um incômodo nas costas e a minha médica disse que é normal, que é por causa do gás carbônico usado durante a laparoscopia. E esse gás ajuda o cirurgião, no caso, a criar um espaço, sabe, dentro do abdômen para realizar o procedimento. E no meu caso, foi um desconforto totalmente suportável, tá? Eu poderia ter tomado medicamentos prescritos, né, para dor, conforme a minha médica havia passado, mas na verdade eu só cheguei a tomar, acho que, se não me engano, nos 2 primeiros dias após a cirurgia, e depois eu consegui suportar tudo numa boa. Mas cada organismo, gente, reage de um jeito, tá? Sem sombra de dúvida. Essa foi apenas a minha experiência que eu tô relatando para vocês, tá bom? Cerca de uma semana depois da cirurgia, eu voltei a dirigir pela primeira vez. E eu lembro de um detalhe que parece bobo, mas que esse detalhe fez muita diferença. Eu havia comprado um mini travesseiro, que é esse aqui, ele já tá todo feinho, todo amarelado. Eu colocava ele entre a minha barriga e o meu cinto de segurança, entre o cinto de segurança do carro, né? Quando eu ia dirigir. Então, às vezes são esses pequenos gestos, esses pequenos truques que tornam a recuperação um pouco mais leve. E eu fiquei feliz por ter comprado esse travesseirinho, que me ajudou muito. Mas agora eu quero falar da parte que, para mim, foi a mais profunda de toda essa experiência, a parte emocional. Porque alguns dias depois, quando meu corpo estava bem melhor, eu estava sozinha em casa. E de repente, a ficha caiu. Aí eu pensei, eu não tenho mais útero? E eu quero ser muito sincera com vocês. Durante um período, eu me senti menos mulher. Falar assim isso em voz alta, nossa, até embarga a minha voz. Mas falar assim em voz alta ainda mexe um pouco comigo, sabe? Mas eu acredito que precisamos conversar sobre essas coisas, porque talvez exista uma mulher assistindo esse vídeo que esteja sentindo exatamente esse mesmo sentimento que eu senti anos atrás. E ela pode ser que ela ache que isso é errado, gente, não é. Hoje eu entendo que aquele sentimento,
Ele não existia porque eu acreditava que o meu valor estava num órgão, não era isso. Era porque aquele órgão, ele carregava uma parte muito importante da minha história. Foi dentro do meu útero que eu gerei o maior amor da minha vida. O meu único filho. Foi ali que uma parte da minha história aconteceu. Então, de certa forma, eu estava me despedindo de um capítulo muito importante da minha vida. Eu acho que isso é válido e eu acho que isso merece respeito. E foi aí que eu percebi que eu estava vivendo um luto. Mas, na verdade, eu só dei conta disso depois que eu conversei com a minha terapeuta na época. E eu vou te contar uma coisa: ainda bem que eu estava fazendo terapia. Isso me ajudou demais, demais. Como eu estava dizendo, esse luto que eu estava sentindo não era um luto pela cirurgia ou pela decisão que eu tinha tomado, porque eu sabia que aquela decisão, aquela escolha foi o melhor para minha saúde. Era um luto pela despedida de uma parte da minha história. E uma das maiores lições que essa experiência me ensinou foi que nós podemos sentir sentimentos completamente diferentes ao mesmo tempo. Eu podia estar profundamente grata pela cirurgia e ainda assim sentir tristeza. Eu podia saber que aquela decisão salvou a minha qualidade de vida e ainda assim precisar de um tempo para processar tudo. As duas coisas, elas podiam existir juntas. E, e com o passar dos meses, algumas coisas, né, o sentimento, ele mudou dentro de mim. Eu comecei a olhar para a história de uma outra maneira, com a ajuda da minha terapeuta, claro. Eu percebi que o meu útero, ele cumpriu uma das missões mais lindas que ele podia cumprir. Ele gerou meu filho, ele fez parte da minha história, ele cumpriu seu propósito. E aquele ciclo, ele chegou ao fim. E hoje, quando eu olho para trás, o sentimento que fica é de gratidão. Gratidão pelo meu corpo, pela medicina, pela minha médica, gratidão pela oportunidade de eu cuidar da minha saúde e gratidão por tudo aquilo que o meu corpo, o meu útero me permitiu viver. Hoje eu percebo que nós mulheres, nós passamos por muitos ciclos. Alguns começam, outros terminam, mas terminar um ciclo não significa deixar de ser quem somos. Nós somos muito maiores do que o nosso corpo. Nós somos nossas histórias, nossos amores, nossas cicatrizes, nossas experiências. Você já passou por uma histerectomia? Eu gostaria muito de saber a sua experiência, a sua história aqui nos comentários. Eu quero saber também se você teve se você passou por essa fase emocional que eu passei. Você também sentiu que precisava se despedir de uma fase da sua vida? Porque talvez o seu comentário seja exatamente o abraço que uma outra mulher precisa receber hoje. E se você está passando por esse processo agora, eu quero terminar esse vídeo dizendo uma coisa para você, algo que eu gostaria de ter ouvido naquela época. Você continua sendo mulher, você continua sendo inteira, você continua sendo você, tá? Muito obrigada por estar aqui, por ter assistido esse vídeo e eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter ajudado uma mulher, porque se ajudou uma mulher, eu já estou feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.